Eu tenho uma planilha aqui de prestação de serviço de alguns consultores, onde eu tenho aqui os dados da visita, né? Na coluna A e na coluna B, eu tenho o código, a data. Na coluna C, quem foi o consultor, o produto que foi prestado, o valor, se o pagamento foi à vista ou a prazo e o valor total. Pois bem. O que eu quero verificar aqui? Eu quero fazer uma análise de vendas por consultores. Então, eu vou clicar em qualquer local dessa minha planilha e vou lá no inserir e vou na opção de tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica ela permite que eu faça um cálculo de uma forma mais rápida, que eu faça um cruzamento desses dados da minha planilha de uma forma que eu consiga fazer análises mais fáceis, né? Então, quando eu cliquei em tabela dinâmica, ele perguntou se eu quero criar uma nova planilha para essa análise ou na planilha existente. Nesse caso, eu vou indicar que eu quero a planilha existente mesmo. Eu vou clicar aqui no local e vou vir aqui para a direita e vou indicar que eu quero a célula J5 e vou dar um OK. Perceba que a partir do momento que eu criei a tabela dinâmica, aparece aqui à direita os campos da tabela dinâmica, que são os títulos que eu tinha aqui na minha planilha. Então, eles vêm em forma de campos, permitindo que eu faça o cruzamento e análise desses dados. Então, se eu clicar fora dessa região aqui do J5, por exemplo, ó, clicar aqui na coluna N, ele sai essa área de campos. Para ela voltar, basta eu clicar aqui no J5 novamente, que ela vem. O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, por exemplo, o consultor e vou arrastar aqui embaixo na área de linhas. E aí ele já trouxe os três consultores, Gustavo, Tica e Viviane, e vou pegar aqui o valor total e vou arrastar na área de valores. Como o valor total são informações numéricas, ele automaticamente já faz a somatória para mim. Então, e nesse momento, eu tenho as informações aqui já prontas, né? O total de vendas para cada um dos consultores. Perceba, Gustavo, Tica, Viviane. Mas se eu vir aqui no valor da Viviane, por exemplo, que estava como 45 mil, e eu mudar esse valor, então eu vou mudar o valor aqui da Viviane para, por exemplo, vou colocar 20 mil, tá? 20 mil, 20,000. Quando eu pressionar a tecla Enter, você vai perceber que a tabela dinâmica ela não foi atualizada automaticamente. Observa só. Ela não foi atualizada automaticamente, manteve-se os mesmos dados. Isso ocorre porque você precisa dar uma ação para que ele atualize, porque do contrário ele fica estático, ele fica a informação que estava antes. Para isso, basta eu clicar em qualquer local da tabela dinâmica e venho aqui, ó, análise de tabela dinâmica. Perceba que quando eu clico em qualquer local dela, vai aparecer aqui em cima mais duas guias, tá? Então, cliquei, ó, análise de tabela dinâmica, e eu tenho a guia design. Eu vou na guia análise de tabela dinâmica e venho aqui no atualizar. Olha só, quando eu cliquei no atualizar, automaticamente o valor da Viviane alterou. Então, foi para 34 mil. Perfeito. Bom, imaginando que nem todo mundo vai lembrar de ficar atualizando essa tabela dinâmica, você pode então criar uma macro para fazer isso. A macro é uma automação que você gera dentro do Excel e quando você clicar num botão para gerar essa automação, ele já atualiza essa tabela automaticamente. Então, para isso, nós vamos usar o gravador de macros do Excel. Como funciona? Eu clico em qualquer célula, tá? Estou qualquer célula fora da minha tabela dinâmica, vou lá na guia desenvolvedor. Caso você não tenha essa guia ativa, basta você vir aqui no arquivo, vai lá embaixo em opções. Ele vai mostrar essa janela de diálogo, onde você vai clicar aqui do lado esquerdo em personalizar faixa de opções e você vai ativar aqui o desenvolvedor, tá bom? Então, ele vai ativar aqui essa guia. Com essa guia ativada, você vai clicar aqui, ó, desenvolvedor, gravar macro, e ele vai perguntar o nome dessa macro para você, que é essa automação que você vai gerar para a tabela dinâmica executar automaticamente a partir de um botão, né? Então, eu vou dar o nome de, por exemplo, atualizar, tá? O nome dela vai ser atualizar e vou dar um OK. Nesse momento, o Excel ativou o gravador de comandos, o gravador de macros, onde qualquer ação que eu colocar aqui dentro do Excel, ele estará gravando. Então, ele não grava esse tempo que eu estou falando com você, mas ele grava as ações. Qual vai ser a ação? Eu vou clicar aqui na minha tabela dinâmica.
Quando eu cliquei nela, né? Quando eu cliquei aqui na célula J6, ele já acionou lá em cima o análise de tabela dinâmica e o design. Eu vou lá no análise de tabela dinâmica, e vou clicar no botão atualizar. Prontinho, ele já atualizou para mim. E para eu não ficar aqui na célula da tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e vou clicar no A1. Eu vou clicar numa célula qualquer do Excel. E nesse momento eu vou parar de gravar agora. Então, olha só. Eu ativei o gravador, cliquei no J6, mandei atualizar a tabela dinâmica e cliquei no A1. Fiz isso, paro de gravar. Onde eu vou? Vou lá no desenvolvedor e vou clicar no parar gravação. Perfeito. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho, só para você visualizar. Até então, nada aconteceu. Eu vou criar um botão aqui para executar essa automação que eu fiz com você. Para criar um botão, eu venho aqui no desenvolvedor, venho aqui na opção da maletinha de ferramentas, que é o inserir, e vou clicar aqui no botão. Olha só, desenho uma área retangular aqui, olha, qualquer local. Quando eu soltar o meu ponteiro do mouse, ele vai perguntar qual é a ação que você quer executar. Eu quero a ação atualizar. Clico aqui no atualizar, dou um OK e posso colocar assim, ó, executar. Clicar aqui no botão e vou dar o nome aqui, ó, de executar. Prontinho. E clico fora dele. Então, vamos verificar como ficou isso aqui, então, né? Então, eu venho aqui, ó, o valor do Gustavo aqui eu vou colocar como 20 mil também. Aqui o valor da Tica eu vou colocar 3 mil. Por enquanto não aconteceu nada, né? Por enquanto não aconteceu nada. Porém, ó, tá 60 mil Gustavo, 27 Tica, 34 Viviane. Agora, quando eu clicar no botão executar, olha só, ele vai atualizar os dados aqui e ele vai voltar para a célula A1. Observe. Prontinho, ó. Gustavo, 75 mil, Tica, 28 mil e Viviane, 34 mil. Legal. Eu poderia até melhorar essa automação, né? Então, o que a gente fez? A gente ativou o gravador de macro, clicou aqui, mandou atualizar lá no análise de tabela dinâmica, parou no A1 e parou a gravação. Nesse momento que nós fizemos essa ação no gravador, né? O Excel ele guarda todas as ações que você fez. Então, se eu vir aqui na guia desenvolvedor, se eu vir aqui na opção de macros, observe, ele vai mostrar aqui o atualizar. Então, eu vou clicar no editar, que é a área de edição desse script. Ele mostra o que ele fez, né? Então, esse atualizar aqui, ó, é o nome da macro que você deu comigo aqui. E aqui ele mostra o que foi feito. E antes do end sub, eu vou dar um enter aqui, ó, e vou fazer um comando. Vou colocar esse comando aqui, ó, msgbox. Eu quero que ele exiba uma mensagem para mim quando ele atualizar. Então, msgbox espaço dados atualizados com sucesso. Prontinho. Então, isso aqui não é possível fazer pelo gravador de macro, mas aí eu criei aqui automaticamente através do código, né? A gente chama de código em VBA, que é o Visual Basic, dentro do Excel. Eu aproveitei o gravador e coloquei um código aqui, tá bom? Então, eu vou fechar essa janela do VBA, desse editor. Vou mudar os números de novo, eu vou colocar aqui 10 mil para a Viviane, vou colocar 2 mil para o Guga, 2 mil para o Guga. Você pode alterar os dados conforme você quiser nos seus testes, tá bom? 32 mil para a Tica. Agora, observa o que vai acontecer. Quando eu clicar no executar, ele vai clicar aqui, ele vai atualizar, vai parar no A1 e vai dar uma mensagem. Olha, dados foram atualizados. Então, observe, ó. Dados atualizados com sucesso. Então, ele já trouxe aqui o total de cada um e eu tenho a minha automação concluída. Então, nesse caso, eu posso já deixar esse botão para eu atualizar os dados da tabela dinâmica quando eu precisar, assim eu não esqueço, né? Ou ainda, eu posso usar essa automação deixando esse botão, né? Deixando essa macro que já atualiza automática
para usabilidade de uma pessoa que de repente ela não conhece tanto Excel e ela não vai lembrar onde era a opção para atualizar a tabela dinâmica, enfim, né? Então, com isso, você ganha tempo, você reduz atividades manuais, né? E você ganha uma assertividade na planilha. Se essa dica foi interessante para você, se essa aula foi interessante para você, então comenta aqui embaixo, escreva o que você achou, sugira novos temas para eu continuar compartilhando conhecimento com você e trazendo aí formas para te ajudar a alavancar seus conhecimentos no Excel. Vale dar uma curtida no vídeo também. Muito obrigada pela presença.